Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, superintendente da Escola Bíblica Cristã da Igreja Rede Esperança, no campo eclesiástico de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Israel Moreira. E antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like para podermos ser incentivados cada vez mais trazer conteúdos como este. Pedir a todos os nossos alunos, a todos os nossos professores que continuem no esforço de aprender a bendita palavra de Deus. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, temos escola bíblica na igreja sede, na rua Hinaldo Moraes, em frente à escola estadual Carlos Dias. E também na congregação Cajueiro, em frente à casa do nosso amigo Benezé. Isso na segunda-feira, às 19 horas. E no domingo, temos também escola bíblica, das 10 ao meio-dia, na Casa de Esperança, no bairro novo aqui de São José da Coroa Grande, que é o Portal Esperança. Convidamos vocês para estar lá aos domingos também, das 10 ao meio-dia. A lição de hoje é a lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Texto áureo em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Verdade prática diz que a Bíblia é a inspirada, inerrante palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. O termo relativizar é deixar algo comum, não é? E a gente vai estudar isso mais na frente. A leitura bíblica também aqui está muito importante. É muito importante para os alunos também lerem a leitura diária, começando de segunda-feira, Romanos 12 e 2. É preciso não se conformar e se transformar pela renovação do entendimento. Terça-feira, Isaías 5 e 20. Não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. E quarta-feira, Hebreus 13 e 8, a Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Quinta-feira, Salmos 11, versículo 3, se os fundamentos forem destruídos, o que o justo fará? O que é que o justo vai fará se os fundamentos forem destruídos? Sexta-feira, 2ª carta a Timóteo 3 e 15, o fundamento da vida cristã deve iniciar a sua tenra idade. E sábado, 2ª carta a Timóteo 3,16, as escrituras como única fé de regra e conduta. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro na 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que fazem-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Temos alguns objetivos a alcançar, são 4 os objetivos que nesta aula você tem que ter esses resumos ou esses objetivos. Eu devo destacar para você os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Eu devo explicar para você o processo da construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia.
Terceiro, devo pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Afirmar que a Bíblia é um livro revelado, inspirado por Deus. Eu devo destacar esses objetivos para você. Então, não vamos muito se ater à introdução, mas iremos falar aqui iniciando pelos pontos que devemos destacar, que devemos explicar, que devemos pontuar e que devemos afirmar. Então a gente tem que hoje nessa lição destacar, explicar, pontuar e afirmar. Então o que devemos destacar vem na introdução bíblica da revista, na introdução, é falar simplesmente que nos dias modernos em que vivemos, onde a ciência se multiplicou, onde o conhecimento se multiplicaram, existe uma preocupação, principalmente daqueles que são materialistas, é a lição que passamos a semana passada, e daqueles que são ateus, que estão de todas as formas tentando atualizar a Bíblia ao seu bel prazer, querendo aplicar a cultura local ou a cultura atual dentro da Bíblia. Então, o materialista, que foi a lição anterior, ele vem com essa ideia de atualizar e adaptar a Bíblia aos dias modernos, porque eles afirmam que a Bíblia está totalmente desatualizada. E é isso que vai tratar a introdução, falando justamente da tentativa de atualizar a Bíblia, porque eles criaram narrativas para isso e que agora nós vamos estudar essa narrativa. Então, vou destacar para vocês os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Então, a Bíblia e o espírito desta era, desse período que estamos vivendo. Os nossos pais não sobreviveram para ver o tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de tecnologia, de pensamentos, onde a filosofia mundana, porque existe sim a boa filosofia, mas a filosofia mundana, que é interpretada ao seu bel prazer, tem sido muito usados pelos materialistas e pelos ateístas, querendo relativizar, né, tornar as coisas totalmente comum ou incomum. Então a Bíblia e o espírito dessa era, ele vem tentando desconstruir. É a era do vazio, é a era pós-verdades, é onde pessoas são acusadas e a pessoa que é acusada é que tem que provar a sua inocência. É o fim das certezas. O inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar nesse século colocando dúvida, colocando o homem no muro, sem saber qual a decisão deve ser tomada. Então, nessa desconstrução, nesse aspectos que tentam destruir ou desconstruir, fazer uma desconstrução daquilo que nós, evangélicos, nós cristãos, aceitamos, não é? Eu sempre digo que na época, vamos falar da minha época, nos anos 90, nós éramos considerados protestantes. Depois de 2000 fomos considerados os crentes. 2010 fomos considerados os evangélicos.
2020 estamos na era gospel. Mas o tempo vai passando e vai deixando o real motivo que nós estamos nessa terra. Nós somos sal da terra, nós viemos confrontar. Jesus disse: eu vim lançar fogo na terra. O que eu mais quero já está aceso. Então nós somos protestantes, nós viemos para tocar fogo, não é queimar sim, mas é para acender, porque se tocar fogo aqui também vem de apontar o pecado, vem de queimar o pecado, de purificar o pecado. João Batista disse: eu não sou digno, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui é o fogo ardente da santificação, aquela brasa que o serafim pegou com a tenagem e toca nos lábios de Isaías, purifica. Então Jesus está dizendo: eu vim tocar fogo. Então ele quis dizer que ele veio confrontar, ele veio confrontar o Império Romano, veio confrontar a religião judaica, né? O que eu vim fazer já está aceso. Então, nós fomos considerados protestantes, depois de crentes, depois de evangélicos, não é? E hoje estamos na era gospel. De que seremos chamados no próximo ou na próxima década? Então é devido a isso que devemos analisar de que seremos chamados. Essas nomenclaturas, esses nomes, parece que vêm no passar do tempo se apagando. Então, os evangélicos veio realmente para confrontar essas ideias mundanas, essas ideias pecaminosas que é contra a Bíblia Sagrada. Mas não é só um tipo de pecado que o protestante ele deve protestar. Não é só contra o homossexualismo, não é só contra a bebedice, mas contra aquilo que são obras da carne. A feitiçaria, a glutonaria, o adultério, a falsidade, a língua enganosa. Tudo aquilo que é pecado e a Bíblia diz que os tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então, eles vêm tentando desconstruir, e nessa desconstrução, né, da forma que eles pensam, porque a lição em palavras mais simples, um novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Então, a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como você tem entendido a Bíblia Sagrada? Como você tem aprendido a palavra de Deus? Paulo, ele é bem claro, ele é bem objetivo, quando lá em Romanos, ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, qual é o nosso entendimento? O que é que nós temos aprendido? Nós não devemos se dobrar à relativização da Bíblia, não devemos ter a Bíblia como algo relativo, mas como palavra de Deus. A palavra que nos garante a firmeza da nossa salvação e de que mesmo que nós erramos, devemos conhecer que nós erramos, porque o mundo aí fora, os relativistas, os ateístas, os materialistas, ficam apontando erros de alguns cristãos para detrimento, para dentro desse erro, em detrimento desse erro, apontar que nós erramos também.
Só que nós somos pecadores também. Só que nós não se dobramos aos nossos próprios erros. Então, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que me desviar do mal, eu tenho que me desviar, eu tenho que reconhecer o meu erro, e mesmo se eu errar, eu tenho que apontar que eu fui pecador, porque a Bíblia Sagrada, ela é a regra, a conduta da nossa fé cristã. Então, se eu errar, o culpado foi eu. A Bíblia não manda a gente pecar. Jesus disse, filhinhos, não pequeis. João falou, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai. Então, os relativistas, eles querem de todas as formas apontar o erro de um crente, de um evangélico, para comparar o seu erro. Então, um erro não pode justificar outro erro. Então, o que é que Paulo está dizendo? Eu não devo se conformar. Porque, aliás, eu sou protestante. Então, eu sou protestante. Eu vim lá da Reforma Protestante. Então, eu tenho que confrontar esses pensamentos pecaminosos. Ah, irmão, mas se você errar, se eu errar, eu desobedeci às Escrituras Sagradas. Eu tenho que confessar o meu erro, eu tenho que confessar o meu pecado, porque eu mudo, mas as Escrituras não mudam. E ela não precisa ser atualizada, porque ela é nova. Billy Graham já dizia, eu sempre costumo dizer que a Bíblia não se renova, tá, gente? Tem gente que diz que a Bíblia se renova. Eu não digo que ela se renova, eu digo que ela é nova. Billy Graham já falava, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. A notícia de amanhã, ela já é velha, porque a Bíblia já chegou primeiro. Então, transformar pela renovação do meu entendimento. Eu sou salvo em Cristo. Meu entendimento foi renovado. Eu já sou transformado. Então eu devo transformar esse mundo pela renovação do meu entendimento. Daquilo que Deus me deu. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você que ama as Escrituras Sagradas, eu acho interessante quando alguém diz assim, quando alguém pergunta, ô fulano, você é diácono da igreja? Você é obreiro da igreja? Ele disse, pela misericórdia. Veja, você foi um miserável pecador, não é? Você foi um miserável pecador, Jesus te libertou, te deu a graça, mas Paulo não fala que o obreiro é obreiro pela misericórdia. Paulo fala que o obreiro tem que ser bom, que maneja bem a palavra da verdade. Você deve conhecer a Bíblia e conhecer a palavra de Deus profundamente. Leia, pelo menos na sua vida, uma ou duas vezes a Bíblia de capa a capa. Você vai aprender muita coisa de Deus. Este livro nos torna sábio. Então, o que é que eu devo fazer? Transformar. Então, estou destacando que nesta era existe a desconstrução, tá? Eu estou destacando isso para você. Existe também o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. É a ideia atual do relativismo. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio da qual se possa dizer que o certo ou errado. Tudo é relativo. E significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então, Jesus, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo
8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o relativismo, ele vem tentando dizer que a cultura do povo antigo, do povo de Israel, de outra nação, a Bíblia é relativa, porque foi escrito numa época e num tempo diferente. Mas tanto a desconstrução como o relativismo é o ponto a qual nós estamos destacando, e a lição pede que destaque isso, a desconstrução e o relativismo. É quando o mundo vem com a desconstrução, a era do vazio, a era do materialismo, vem desconstruindo e vem dizendo que a Bíblia é relativa. Foi escrito no tempo antigo, foi escrito no tempo em que não deve ser considerado. Porém, a Bíblia, ela não se renova, ela é nova a cada manhã. Mais nova do que o jornal que vai sair amanhã. Então, nessa lição 7, a gente falando sobre a sutileza da relativização da Bíblia, nós já destacamos sobre a desconstrução e sobre o relativismo, que diz que tudo é relativo por causa da época, do momento que foi escrito a Bíblia Sagrada. Mas, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua sendo o Senhor, a sua palavra é a mesma e nós devemos cada vez mais ter a certeza que esta palavra, ela não se omitirá um tio da lei. Tudo se cumprirá. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Mestre, de Deus, permanecerá. Pronto. Nós destacamos a desconstrução e destacamos o relativismo. Nós agora vamos para o segundo objetivo. É explicar o processo desta desconstrução. Como é que se procede essa desconstrução? Como é que a sociedade atual, principalmente os materialistas, os ateístas, tentam desconstruir? Como esse processo vai aos poucos minando e chegando sorrateiramente nas igrejas? Então, esse processo, ele começa já no segundo tópico, falando sobre criação de uma narrativa. Então, a sociedade hoje ele vai criar uma narrativa para desconstruir. Vamos dar um exemplo. Isso aqui é exemplo, tá, pessoal? Um exemplo simples. Um homossexual acusa o casal que é heterossexual de falta de amor porque abandonou um filho, jogou o filho. Aí eles dizem, veja, o que é mais errado? Eu ser homossexual ou um casal de heterossexual abandonar o filho? O que é mais errado? O que é falta de amor? Que narrativa bonita, que pregação bonito, né, gente? Porém, a Bíblia, ela condena o pecado cometido do homossexualismo e condena também quem abandona o filho. Então não existe na balança de Deus, é pecado a prática homossexual e é pecado um casal, né, heterossexual, monogâmico, abandonar um filho. Não pode. Então a Bíblia não deixa a balança injusta. Deus, ele é justo. Então, aí, eles criam essa narrativa para se apoiar. Não, eu fui lá, adotei um filho de um casal de heterossexual que abandonou. Eu estou certo. Então, não só essas narrativas, mas outras narrativas que eles criam querendo, pelo erro, justificar outro erro. Vocês
já estão entendendo que a Bíblia e o politicamente correto ali, eles vão criando narrativas para que a Bíblia vai ficando para trás, para que a sociedade entenda que o certo é errado e o errado é certo. Pois bem, em Salmos 11, versículo 3, diz assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que o justo poderá fazer se os fundamentos forem destruídos? Então, essas narrativas criadas devem ser debatidas ou devem ser confrontadas, porque nós somos protestantes. Hoje somos considerados evangélicos, mas não podemos esquecer da raiz do protestantismo, onde viemos realmente protestar, como Martinho Lutero protestou as 95 teses da igreja, lá no castelo de Wittenberg, colocando as 95 teses. Jesus disse: eu vim lançar fogo na terra e o que mais quero já está aceso. Já está aceso, ou seja, o confronto já está criado. Nós devemos lutar contra o pecado. Mesmo que alguns de nós pequem, falhem, caiam em tropeços e erros, tem que ser defendido. A Bíblia Sagrada tem que ser defendida. E eu devo ser punido pelo meu erro. Que a igreja pune quando eu erro. A igreja pune, sim, porque nós somos igreja e Jesus disse: quando você ligar na terra, será ligado no céu. Mas se você desligar, também é desligado. Foi o próprio Cristo que falou isso. Então, nós temos essa observância. Mas vamos um pouquinho aqui para a lição. Os fundamentos, essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Os fundamentos bíblicos estão sendo destruídos, estão sendo confrontados, os pensamentos bíblicos, nossa ética moral bíblica estão sendo destruídos, mas isso não é um negócio impensado nem aleatório. É algo já arquitetado no decorrer da história para tentar impedir o crescimento de um povo com um pensamento cristão, com pensamentos bíblicos. E é preciso entender que não devemos misturar Maomé com Deus, nem misturar o mundo com Deus. Não devemos misturar as coisas seculares com Deus, porque Deus não tem nada a ver com as coisas que estão criando fora dos parâmetros bíblicos que Ele deixou para todos nós como regra de fé. A Bíblia Sagrada, o tribunal usa ela. O mundo tem na Bíblia Sagrada a regra, ela que é a regra de todo o mundo. Todas as nações estão em cima da regra da Bíblia Sagrada. Então, devemos observar que nesse segundo ponto que nós estamos estudando, estamos pontuando a criação. Deixa eu ver aqui. Estamos explicando o processo da desconstrução. Explicando que o processo acontece quando há uma criação de narrativas. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética, portanto, uma nova forma de dizer que o certo é errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaço público. Então, há uma criação de narrativas para acontecer o aborto. A sociedade que está criando narrativas para que o aborto
seja feito com mais frequência, que é um tema muito polêmico também, porque abrange diversos assuntos a ser pensados. Mas a Bíblia Sagrada defende a vida, porque o ser que lá está não tem culpa dos acontecimentos que aconteceram fora daquilo que ele nem imagina que aconteceu. Então é um assunto que se deve pensar, se deve debater, mas a Bíblia já declara que é a favor da vida. E uma narrativa sido criadas pelos materialistas também, pelos relativistas, a proibição de leitura da Bíblia em locais públicos, em locais que realmente podemos trazer para o povo ao ar livre a mensagem do Evangelho. Mas eu estou explicando para você ainda esse processo que vem justamente da criação de uma narrativa, que eles procuram criar uma narrativa para desconstruir, e eles procuram também, nesse processo de desconstrução, a criminalizar a opinião, principalmente nossa opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Eles cobram muito, os relativistas cobram muito dos evangélicos, e eles cobram, mas eles também não pensam que nós temos o direito de exercer a nossa fé, de exercer a nossa crença, de exercer o que a Bíblia nos ordena. E nós estamos sempre pregando o Evangelho e tentando convencer as pessoas do seu erro, mas não sendo ignorantes com eles. Nós pregamos a palavra, nós temos templos, temos igreja. Vão à igreja quem quer, quem pode, quem sente vontade, quem tem desejo. Nós não obrigamos. Nós fazemos o convite, mas não impomos às pessoas. Mas a criminalização dos relativistas em tentar dizer ou criminalizar a nossa opinião, principalmente em setor público. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado, até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Aí lá em Mateus, capítulo 10, nós vamos ler 10 e 22. Mateus 10 e 22. E odiado de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, no mundo, nós vamos ser odiados pela nossa forma de pensar. Nós vamos ser condenados, criminalizados pela nossa opinião, tá? No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Temos sites cristãos que é censurado, que é banido, não é? E hoje tem aquela lacrado não, que eu esqueci o nome agora. Temos uma frasezinha aí que muitas vezes o canal é rejeitado pelo público, não é? Principalmente evangélicos. Então tentam até calar
as vozes ou a voz de um site cristão que prega genuinamente as Sagradas Escrituras. Mas eu já expliquei para você aqui o processo da criação ou o processo da desconstrução. Então, como é que o processo age? É como eu falei, criando uma narrativa, né? Criando a narrativa, fazendo com que essa narrativa seja valorizada perante a sociedade a nosso respeito, e criam narrativas sobre o homossexualismo, criam narrativas sobre o aborto. Eles vão construindo. E o processo da construção, além das narrativas, também eles vão criminalizando a nossa opinião. Eles criminalizam. Já expliquei agora, né, o processo da desconstrução, que é criar a narrativa e criminalizar a nossa opinião. E o processo da construção também. E o processo da criminalização da nossa opinião. Nós vamos agora para o terceiro objetivo, que é pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Então, como é que trabalha agora? Que metodologias são essas? Metodologias são essas? Que cultura é essa? Que pós-modernidade são essas? São perguntas que vocês devem, como professor, estudarem e tentar passar para os alunos. O tema central da nossa lição é relativização. Então, vamos agora para o terceiro objetivo que eu devo pontuar: metodologia e novas teologias. O que é que diz a lição aqui? Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua, e dentro dessa nova configuração cultural, surge a necessidade de criar uma nova metodologia, processo interpretativo de texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor bíblico disse, mas o que o eleitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica concentrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia, assim surge, portanto, um outro evangelho. Então, a metodologia é fazer com que o leitor contemporâneo esteja certo. Ele vai interpretar a Bíblia, vai interpretar a Bíblia ou querem atualizar a Bíblia a seu bel prazer, a seus erros. É como a Bíblia tivesse de adaptar-se a seus erros, aos seus pecados. É como o leitor contemporâneo estivesse certo e a Bíblia tivesse errada ou tivesse velha, desatualizada e precisasse se atualizar pelo contemporâneo, atualizar-se pela nova maneira de viver desta sociedade. E nós aprendemos que nunca será a Bíblia que tem a adaptar a meus erros. É eu que devo seguir a Bíblia Sagrada, é eu que devo me adaptar a ela, é eu que devo seguir a regra da Bíblia, porque ela é a inerrante palavra de Deus. Então não existe de maneira alguma a possibilidade de nós cristãos abrir mão disto, não é? E aceitar que a Bíblia fale que o leitor contemporâneo esteja certo. E a forma que eles interpretam ou que eles querem atualizar a seu bel prazer.
Mas Paulo disse um negócio, lá em Gálatas 1:9. Vamos ler bem direitinho. Gálatas 1:9. Diz assim: assim como já vos dissemos, e agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, enganador, seja endemoniado. Vai estudar o que é anátema. Então, você vai observar que Paulo disse assim: se alguém pregar outro evangelho, o que eu já tenho falado para vocês, o que Jesus tem deixado, é anátema, é destruidor. Não aceite outro evangelho, a não ser esse. Então, a metodologia de querer adaptar a Bíblia ao leitor contemporâneo. Então, pontuando para você a nova metodologia, onde acabamos de explicar, e também das novas teologias inclusivas, igrejas, denominações que estão agora entrando também por este caminho de teologias inclusivas. E nessa narrativa, que entra no processo da narrativa, nessa narrativa ele vem trazendo uma teologia inclusiva, socialista, né? Onde a lição fala que possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. É o que eles falam, não é? Aí o evangelho social que eles tentam impregnar, não é? Que a igreja, o evangelho, ele tem que ser social. A Bíblia fala do trabalho social também. A Bíblia fala da sociedade cristã que deve ajudar um ao outro, mas não fala muito sobre essa teologia trazendo o socialismo, tentando censurar, não é? Porque em João capítulo 6, versículo 26, diz: na verdade vos digo. Na verdade, 2 vezes Jesus está dizendo aqui: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e vos saciaste. Não estamos falando que a igreja não tem esse papel de ajudar. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago também está lá escrito que se o irmão for na casa de outro irmão orar e não der as coisas necessárias para o corpo, a oração é vã. Então nós devemos ajudar um ao outro, assim como a igreja foi, ou a igreja é primitiva. Agora, no quesito evangelho, no quesito salvação, temos que aceitar o evangelho de Cristo, não por aquilo que ele pode nos oferecer, mas pelo que Cristo representa para nós. Porque Jesus, ele falou, depois de fazer um grande milagre, ele fez milagre, ele multiplicou pão, ele alimentou a fome de muitas pessoas, mas Jesus deixou uma observação com duas verdades. Ele fala: na verdade, vos digo, que me buscais pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e vos saciaste. Jesus estava dizendo àquele povo que só seguiam a ele pelo que ele poderia oferecer, que era pão.
E o Evangelho de Cristo vai além do pão. Foi isso que o próprio Jesus disse a Satanás na tentação. Não só de pão viverá o homem. Os preceitos, os conceitos éticos, morais da Bíblia Sagrada não podem ser trocados. Tem que ser exercido, cristão como cristão. E não deve um erro justificar o outro. Se eu errei, devo ser punido como a igreja tem a sua mesa diretora e tem que ser reconhecido que não se pode mais errar. Então esse conceito de evangelho social, e dentro deste contexto, o evangelho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa nova configuração teológica, essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe deste é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, nessa nova roupagem do marxismo, né, aonde vem tentando explicar para os cristãos com sua nova metodologia, com a sua nova narrativa, querendo tirar de nós aquilo que aprendemos há muito tempo. Nós vamos ajudar nossos irmãos, ajudamos nossos necessitados, quem precisa, eu sou prova disso. Temos documentários de pessoas que são ajudadas realmente, porém, a gente é salvo, a gente crê em Cristo, tem a Bíblia como a palavra de Deus, regra de ética moral para nós. O Evangelho nós aceitamos, não é pelo que Deus pode nos dar, mas é pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós. Mas a nova narrativa é justamente trazer o evangelho social para construir uma narrativa de que nós não somos, não fazemos um trabalho social como deveria ser feito. Isso é mais uma narrativa. E, além disso, criminaliza nós, nos chamando de homofóbicos, mostrando que somos fascistas e que somos cheios de ódio. Só que nossos princípios éticos e morais não são respeitados. Existem pessoas que não têm ética moral, existem pessoas que realmente erraram, porém, a gente não pode sair daqui. Errado é errado, certo é certo, e a gente não pode sair do que a Bíblia, do que a nossa regra de fé nos ensinou. Então eu destaquei para você a nova metodologia, as novas teologias, as narrativas criadas pelos relativistas. Agora eu vou para a Bíblia. A Bíblia sempre é atual, palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é atual, ela se atualiza, como nós já falamos, ela é mais nova do que o jornal que vai sair amanhã, e ela não se renova, ela é nova a cada manhã. A palavra renovar é aquilo que fica velho, a Bíblia não fica velha, ela é nova. Então, eu já expliquei para você, aqui eu já pontuei as novas metodologias e teologias inclusivas que a sociedade querem aplicar, que nós, como os protestantes, como aqueles que vieram para protestar de fato, não podemos aceitar no nosso meio. O outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias
e modismo, coisas novas que vai distanciando daquilo que Deus propôs à sua igreja. Vamos falar agora do quarto ponto, que já é o quarto objetivo, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Então, temos que afirmar que a Bíblia é um livro escrito, inspirado por Deus e ter a certeza. Então, o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia para nós? Primeiro, nós temos certeza que ela foi revelada por Deus. Segundo, ela é inspirada por Deus. Ela tem a revelação de Deus nela, a vontade dele para os cristãos. A Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Vamos ler um texto aqui em em primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocares por Pai aquele a quem sem acepção de pessoa julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos peregrinando na terra, somos peregrinos nessa terra e é passageira, e o nosso tempo tem que ser marcado pela santidade e pelos conceitos da Bíblia Sagrada. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Foi o sangue de Jesus, na qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, que eu dei glória a Deus, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Meu caro aluno, meu caro professor, muito obrigado por você chegar até aqui estudando a palavra de Deus conosco, tá certo? Fazendo uma pequena revisão e conclusão da lição, bem rápido, para quem adiantou o vídeo ou quem chegou agora. Então, o que eu destaquei para você? Eu destaquei a desconstrução de uma nova era, a era do vazio, a era das incertezas criadas para não termos certeza do Evangelho, e também do relativismo, onde tudo é relativo, onde explica que tudo é relativo, que a Bíblia é relativa, foi escrito no tempos antigos e que não tem mais valor, só que em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu também expliquei o processo da desconstrução, ou processo de construção de narrativas para desconstruir aquilo que aprendemos, né? Então esse processo acontece criando narrativas, tá? Para justificar os seus erros, e também criminaliza a nossa opinião. Também, no terceiro ponto, eu pontuei as novas metodologias e as teologias inclusivas dos dias atuais. No quarto ponto, eu afirmei para você que a Bíblia ela é revelada e é inspirada por Deus. Dito isso, quero agradecer a você mais uma vez, dizer que nossas escolas bíblicas, na segunda-feira, na escola
na igreja sede, frente à Escola Estadual Carlos Dias, na nossa igreja, na rua Hinaldo Moraes, e também na congregação Cajueiro, em frente à casa do nosso amigo Benezé, todas as segundas-feiras às 19 horas, e lá no Portal São José é nos domingos, de 10 ao meio-dia. Esperamos vocês, e lembre, quem não assenta-se para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Deus abençoe a todos, graça e paz. Participe da Escola Bíblica Cristã, Igreja Evangélica, Rede Esperança.